sou a Ellen e esse é o Radio Hell. E hoje a gente vai começar mais um episódio com um convidado, na verdade com uma convidada incrível que eu vou começar a falar aqui. Olha essa introdução. Eu mereço tudo o que eu vivo e conquisto. Tem mantra mais maravilhoso para a vida do que esse? Se tem, eu não conheço. Inclusive, esse mantra veio para mim numa hora muito importante. Eu vi esse mantra, na verdade, essa frase, nas redes sociais da minha entrevistada de hoje. Ela que é jornalista, é consultora de diversidade e inclusão, é apresentadora do podcast O Corre Delas. Sim, vocês já sabem quem são, né? Já foi editora de moda da Glamour, editora de wellness e beleza da Vogue, já foi bailarina. Eu acho que já foi não, ainda é bailarina, tá? E definitivamente ela merece tudo que vive e que conquista. E eu quero chegar lá onde ela tá chegando também. Que eu quero dizer assim, nessa autoconfiança. Luanda Vieira, muito bem-vinda! Eu tô aqui com os olhos cheios de lágrimas já, porque assim, eu sou chorona. Ah, eu também. O pessoal já sabe. Menina, e aí passou um filme na minha cabeça, só essa frase que me veio durante uma viagem super especial pra mim e ela aconteceu. Sabe quando você sente? Você não tá programando escrever. De repente, porque eu ando sempre com um caderninho e um lápis. Eu gosto disso, também. sabe? Quando não dá, eu anoto no celular, mas eu gosto dessa coisa do manual de escrever. Eu acho que sai melhor pra mim. E aí, tirei ali e escrevi isso. Que, sei lá, é uma frase tão simples, assim. Mas ela é muito forte. Ela é simples, mas ela é forte. Ela é isso, assim. Ela pega onde tem que pegar, né? E eu acho que o simples, a função do simples é exatamente isso. Não adianta a gente ficar floreando muita coisa, porque às vezes o recado não chega. Então você tem que ser direta, assim. Eu escrevi aquilo muito pra mim, aí chega aquele momento que você fala, acho que eu vou compartilhar. Aí compartilhei nos stories, fiz essa viagem. Quando eu cheguei no meu destino, assim, uma chuva de comentários na DM, eu falei, vou levar isso pro feed, porque eu acho que se tocou tanta gente assim, pode tocar mais alguém. E me emociono toda vez que eu ouço essa frase. Mas ela é emocionante. Eu tô nessa travessia, inclusive eu escrevo muito, né? E é isso, eu ando com bloquinho, bloco de nota de celular, eu prefiro escrever também. E mesmo que eu vá perdendo esses blocos, eu acho eles e depois abro e leio. Eu falo, nossa, olha isso aqui, daquele momento, daquela fase, olha tudo que já aconteceu. E, enfim, 2023 foi um ano muito difícil pra mim, pra ser muito honesta, não tem por que mentir, assim, foi um ano difícil, triste, puxado. E eu me vi fazendo coisas que eu não imaginava, assim, eu, por exemplo, eu tive um dia que eu falei assim, cara, eu acho que eu vou escrever tudo que eu já conquistei. Olha. E aí eu fiz assim, uma lista de conquistas, porque eu falei, eu tô precisando me lembrar, porque às vezes a gente, por um baixo, num momento baixo, você acha que tá tudo uma bosta, né? E você esquece de olhar o tanto que você já caminhou. Eu sou super desse time também, que vira e mexe, eu preciso ficar me lembrando das coisas legais, assim. Eu acho que no final do ano, quando começa a chegar novembro e dezembro, a gente tende a fazer esse balanço, né? Mas Sim. Eu tenho comigo de fazer pelo menos umas 3 vezes no ano, que é para conseguir seguir firme ali. Nem sempre firme e forte, mas seguir de alguma forma, sabe? Sim. Eu acho muito importante a gente parar para celebrar até essas conquistas que a gente esquece. No primeiro tropeço, a vida tá uma merda. E a gente esquece que não é só. É também, mas não é só, né? Eu coloquei essa lista, assim, do lado do meu computador, assim. Então, sempre pra trabalhar, eu olho e falo, olha só. E a Tulin me incentivou, né? A Carol Tulin falou, faz uma lista de planejamento pra 2024. Faz uma lista. Aí eu listei, é muito engraçado, porque tem coisa ali que eu listei que, sei lá, faz 2 semanas... E tem coisa que já aconteceu. Eu falei, olha só como é bom listar mesmo. Porque senão a gente conquista muito nisso. E esquece, né? Sim, eu acredito muito. Geralmente eu faço mapa... Como é que chama? Não é mapa do ano, mas é um mapa que você escreve seu nome no meio, a data de nascimento, aí você vai puxando flechas. Tipo, vida...
família, viagens, profissional, e você escreve tudo que você almeja para esse próximo ano. E, em geral, acontece muito. E eu abri a minha ontem. Foi muito engraçado, que eu falei, acho que tá na hora, eu vou abrir a minha. Eu conquistei pouquíssimas coisas do que estava escrito ali. Mas, por outro lado, eu conquistei tantas outras coisas que eu nem imaginava sonhar. E ao invés de ficar triste, eu fiquei muito feliz porque eu consegui olhar que, putz, eu nem sou mais essa pessoa. Total, nossa. Sabe? Eu nem quero mais isso. E eu conquistei tantas outras coisas que não estavam no meu radar, porque às vezes tem aqueles sonhos que a gente vive que a gente nem sabe que tem, mas a gente tem, sabe? Então, eu sou muito essa pessoa de escrever, mas esse mapa dos sonhos que eu fiz esse ano Eu quero fazer. é muito bom. E assim, você tem que colocar detalhadamente, tipo, Eu sei gosto lá, disso. quero mudar para um apartamento de tantos metros quadrados. Você tem que colocar exatamente o que você quer, nem Sim. mais nem menos. Que nem Exatamente. A última vez que eu fui no terreiro, a entidade falou: descreve o que você quer. É isso, Eu falei, tá bom. isso. Sem entrelinha, vai direto ao ponto. E funciona muito. Mas pra mim, esse ano foi esse lugar de um exercício de entender que eu estou em movimento, em constante movimento, e que não necessariamente o que eu queria no final do ano passado, eu quero hoje, sabe? Então, pra mim foi até um motivo de orgulho abrir aquilo e não ficar chateada. Acho que o ano passado eu ficaria chateada. Sim. Esse ano eu olhei e falei assim, tá tudo bem. Eu fiz outras coisas. Sabe que você tá falando isso? E você me pegou muito numa chave. Eu sabia que você ia ser assim. Esse papo colando eu já sabia. Falei, vai ter roteiro aqui, mas ela vai levando a gente pra outros lugares. O negócio é profundo. Eu fiquei solteira recentemente, né? E, enfim, foi um relacionamento muito longo. E antes desse relacionamento longo, eu também tive um relacionamento longo. Fiquei muito pouco tempo solteira entre essa relação e outra. Então, faz muito tempo que eu não sou solteira. E aí, umas pessoas, assim, uma boa intenção até, vieram falar: lembra como você era antes, sozinha. Eu falei, gente, mas eu não tem como eu lembrar, porque eu não sou mais essa pessoa. Exato. Não tem como eu me apegar nessa pessoa de 7 anos atrás, porque ela não existe mais. Exatamente. Não tem como, assim, não tem. É impossível. Então, é um trabalho, assim, de realmente de nascimento, eu não diria nem renascimento, que é tipo, quem eu sou agora, sozinha, né? Do que eu gosto. A pessoa falou, lembra do que você gostava de fazer? Eu falei, não, tem que saber o que eu gosto de fazer agora. Exatamente, é outra coisa, a gente muda. E às vezes eu sinto que as pessoas ficam muito paralisadas no passado. E aí um exemplo muito prático disso, assim, é em relação ao corpo. Sei lá, Nossa. eu tenho distúrbio de imagem e tal. Então, vira e mexe, eu quero voltar pro corpo que eu tinha aos 20 anos. Que, pelo amor Hoje, de Deus, com 34, né? Eu olho e falo assim, é impossível, é outra pessoa. Tipo, tudo mudou. Então, eu sinto que a gente tende a ficar olhando esse passado, sabe? Querendo reviver esse momento, mas que ele não vai voltar. Eu acho que o que a gente pode é pegar as lições desses momentos e adaptar para o que a gente é hoje, se a gente quer olhar para esse passado, mas é desencanar, porque é daqui para frente o que a gente é agora, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com autoconhecimento também. Você entender o que você gosta, o que você gostava antes e você não gosta mais hoje. Total. Tipo, é de saber quem é você de fato. E aí eu acho que você consegue entender quem vai ser a Ellen agora solteira, sabe? Tipo, o que eu gosto de fato agora? E é isso. E abrir espaço pra descobrir, né? Exatamente. Meu amigo, o Léo Chamar, um amigo meu, ele é muito inteligente. Ele é dessas pessoas que decora frases de autores, textos inteiros. Amo. E ele falou um dia pra mim, você tem que caminhar mais. Caminhar. Ele fala, porque tem um autor, eu não sei qual é, que fala, quando eu caminho, quando eu olho pra baixo, quando o meu pé dá um passo pra frente, o outro fica pra trás. Ele fala, então você tem que
deixar as coisas pra trás e ir andando. Gente. E aí só que ele, como ele é dançarino, né, contemporâneo, ele falou isso fazendo. Então ele falou, ó, com o meu caminho, na hora que eu dou um passo pra frente, o outro fica pra trás. E eu fiquei com isso, assim, eu falei, cara, eu tenho que vender a minha casa inteira. Porque eu não quero mais me lembrar de nada do que eu era. Tipo, é realmente um recomeço, e faz assim. parte, acho Total. que faz parte esse desapego, sabe? Sim. Eu tenho uma conhecida, enfim, que ela saiu de um trabalho e durante muito tempo ela ficou apegada, ela trabalhava com moda. Ela ficou apegada àquele acervo dela e tá tudo bem, você precisa do seu tempo. E aí a gente passou um tempo sem se falar e tal, e quando a gente volta a se falar, ela está começando a vender essas coisas. E aí eu falei pra ela, olha, eu acho isso muito simbólico, porque significa que você tá preparada para deixar isso para trás, você tá caminhando para deixar isso para trás, porque enquanto ela tava ali com todo aquele acervo que ela não vai usar num novo trabalho, ela ainda estava vivendo aquilo, vivendo aquela dor, vivendo tudo que ela tinha que viver ali e não eram coisas legais. Quando ela começou a vender, eu falei, acho que é isso, acho que é esse o caminho. E tenho usado, inclusive, na minha vida, assim, não em relação à venda, mas em relação a desapegar de coisas que não me fazem bem mais, que durante muito tempo... Tem uma coisa muito engraçada, que a minha, né, zero engraçada, mas que, mas que a minha analista fala, que é o seguinte, eu tenho crise de ansiedade e tal, fui diagnosticada, cuido disso. Hoje em dia eu não tomo remédio, mas eu não tenho o menor problema de voltar a tomar remédio se eu precisar voltar, sabe? Porque hoje em dia eu tô conseguindo controlar com a terapia, alimentação e atividade física, que é o que eu chamo do meu show ansiedade. Mas esse também é o meu assunto nas redes sociais. Eu não sei se eu cheguei a falar isso pra você. E a minha analista me provoca o tempo inteiro num sentido assim, será que você fala sobre isso? Você tornou esse o seu trabalho para você não se livrar da ansiedade? Porque quem seria a Luanda se não tivesse a saúde mental para falar? E aí é aquele momento que você entra em parafuso, porque de fato, assim... Eu não sei do que eu falaria. Até sei, tem umas outras coisas, mas assim, hoje é o que mais faz sentido na minha vida. Mas eu ainda não entendi se faz sentido porque eu não quero desapegar dela. Ou porque eu, de fato, não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei. Então, pra mim, faz muito sentido ajudar, sabe? Olha, eu olhando de fora, porque eu te escuto suas entrevistas... Escuto o corre delas. Engraçado, eu não te vejo tanto assim. Eu te vejo falando muito de trabalho. Inclusive, isso foi muito bom. Porque eu tava olhando e eu falei assim... Eu quero fazer quase nada pergunta de trabalho. Assim, vou fazer uma ou outra. Mas eu falei, não quero falar de burnout com ela. Não vou falar assim, do trabalho, não sei o que, não sei o que. Eu quero saber quem é a Luanda, além de falar de trabalho. Por quê? Porque eu me identifico. Quando lá, em 2016, eu fiz o Real Mother... Era exatamente pra tirar esse peso da maternidade, tudo isso, toda essa travessia que eu tava passando, todas essas dificuldades. E aí, quando eu vi, sei lá, passou 2 anos, eu só estava falando de maternidade. Tudo que eu queria era não ser vista só como uma mãe. Eu falei, gente, que loucura, né? Como, enfim, como é engraçado. Como as coisas acontecem. Mas eu entendi que eu também precisei passar por ali. E foi muito bem. Eu sei que isso foi muito significante na vida das pessoas. Tipo, que isso ajudou, que as pessoas se identificaram, que elas olharam, que mudou. Então, eu acho que tá tudo bem. Eu acho que são travessias. Mas é sempre bom ter uma analista pra falar assim, pra fica atenta. Colocar esse sinalzinho vermelho pra eu, de fato... ter um equilíbrio ali, sabe? Entender o que eu tô fazendo com isso. Será que eu quero me curar mesmo? Eu me questiono todos os dias, mas assim, uma coisa pra mim é fato. Quando eu acordo e vou pra academia,
dia, é porque eu realmente não quero, naquele dia, ter qualquer sintoma de ansiedade. Eu também. Hoje eu fui amarrada, mas eu fui. Eu vou depois daqui. Eu prometi que essa semana eu vou todos os dias, porque eu sinto a diferença imediata e a longo prazo também, sabe? Eu sinto muito, assim. E eu não quero voltar para o lugar que eu já estive. Eu vivia desconfortável dentro de mim, assim. Desconfortável mesmo, e eu achava que aquele era o normal. E eu digo isso, sei lá, desde os 12 anos de idade. Eu vivia com uma sensação dentro e eu convivia com ela. Era, é isso que é viver? Então, vamos lá. E aí, quando eu fui diagnosticada em 2021, demorou muito para eu procurar isso. Na verdade, meu corpo precisou pifar de fato para eu ir atrás de ajuda e tal. Na época, eu já estava fazendo terapia, então foi um pouco mais fácil, entre aspas, detectar que o que eu estava tendo ali era uma crise de ansiedade. Mas quando eu fui num psiquiatra e ele me deu um remédio, e quando o remédio começou a bater, eu falei, gente, essa calmaria é assim que é viver normalmente? E desde então eu nunca mais quero voltar para aquele lugar, porque eu entendi que não faz sentido viver desconfortável com quem a gente é, sabe? E aí eu acho que isso também vai para outras questões. Super. Corpo, aparência, qualquer que seja, amizade, exatamente, relações. vai pra tudo na nossa vida. Tipo, não faz sentido você viver desconfortável. Não Eu tenho faz. uma amiga que fala, meus amigos falam coisas boas, graças a Deus, eu sou muito Você tá abençoada. bem de amigos. Olha, você se tá tem bem uma de coisa que amigo. esse ano eu não posso reclamar, assim, é que eu falei, gente, realmente, a vida ela traz as suas dificuldades, mas as amizades estão ali. Uma amiga falou assim, Ellen, você e outras pessoas, e eu vejo você assim também, por isso que eu vou falar isso, você olha a vida de frente. E quando a gente olha a vida de frente, não tem mais jeito. Não tem. Você não olha mais de lado. Exato. Você não olha mais pro alto. Você conhece, às vezes, pessoas que estão andando... É isso, caminhando de lado. Ou estão olhando pra cá. Ou tão... Mas quando a gente olha a vida de frente, a gente encara, né? E quando a gente encara, nem sempre é bom. Exato. Às vezes vai ser bom. E às vezes vai ser muito valioso. E às vezes vai ser muito difícil. Porém, muito importante. E você tava falando da ansiedade... Eu recentemente voltei, eu não tinha crise de ansiedade há muito tempo, voltei a ter crise de ansiedade. Mas como foi diferente eu ter crise de ansiedade analisada, com ferramentas? Como foi diferente eu entender que aquilo ali não é normal? Exato. Como foi diferente eu falar assim, olha, eu estou tendo crise de ansiedade, eu saquei que tal dia o gatilho foi esse, outro dia foi esse gatilho. Hoje a gente consegue avaliar o que tá deixando a gente não normaliza lugar. o sofrimento. Exatamente. E eu acho que tem uma coisa muito interessante nisso, é que por mais que a gente saiba quais são os gatilhos, eles acontecem. Não tem e não tem controle. Nossa, mas se você sabe, você já podia ter feito alguma coisa. Porque tem ainda essa galera que acha que é tabu, que não entende e tudo mais. Mas você não tem controle. E às vezes vem um gatilho novo que você não tá nem sabendo que você tem essa questão. E acontece, não tem o que fazer. Me perguntaram um dia desses o que eu fazia quando a ansiedade estava chegando. Aí eu falei, olha, gente, sendo bem sincera, eu consigo avaliar quando o esgotamento tá chegando. Porque vão me dando sinais, assim, no corpo. Eu já se eu recebo uma mensagem de trabalho... já me estremece, aí eu vou entendendo que tipo, opa, Luanda, você tá indo com muita sede ao pote, acho que tá na hora de você diminuir. Mas a ansiedade, eu não consigo prever a ansiedade, porque é um gatilho ali que... E de repente tá ali, né? De repente tá ali, a ansiedade não dá. Ela acontece e não tem o que fazer, não tem. Um dia eu cheguei pro meu analista e falei... Que é isso, né? Nessas crises de ansiedade, essas novas, tinha uma coisa de um excesso de ar, né? Que você fica assim, nossa, E eu falei, cara, é um excesso de pensamento que parece que eu preciso oxigenar
a mais, e aí o meu corpo não dá conta. Então eu fico numa respiração do tipo, cara, eu preciso colocar tudo isso aqui pra fora, eu não consigo. E aí eu andei fazendo de tudo, porque é isso. Eu falei, eu vou fazer a louca mesmo. Então tem dia que eu tô andando pela casa, fazendo uns vocalizes. O meu outro amigo dançarino falou, põe a cabeça pro alto, o peito pro alto e põe a voz. Ai, tudo é válido. Mas assim, sabe tudo? Falei, é isso, gente, é uma travessia, eu tô numa travessia, vou ter crise de ansiedade. E vários dias, tipo, é engraçado que um dia até uma pessoa falou, nossa, mas eu acho que você precisa ter um remédio aí de emergência. Eu tomo um remédio, né, mas não tem esse remédio de emergência. Inclusive, falei com o meu psiquiatra, ele falou, não é bom. E ele falou, olha só, você tá conseguindo se regular. Quando você tem 60, você faz a respiração, você para tudo, você... Outro dia eu tava numa reunião financeira e falei, ai, peraí que eu tô... Vem, né? eu falei, eu falo, vem. peraí que eu tô ansiosa, desculpa. Aí eu, tipo, tem que desligar, tem que, né? E, cara, faz parte, né? Faz parte. Tá fazendo parte do meu corpo aqui, tem algum motivo que isso tá acontecendo, né? Exatamente. E aí, pegando o que você falou da sua infância, eu queria saber, assim, eu sei que é uma pergunta difícil, mas assim, como foi a sua infância? Eu vi que você falou que você teve uma infância bonita, assim, que sua avó falava que você sempre tava pulando dando estrelinha. Isso. Que você tem memória do limão, da caipirinha, das festas. Aí eu queria te perguntar como foi sua família na infância, assim? Se era uma família festeira, se era muita gente, se é pouca gente, se você teve muitos tios ou não. Qual é o tamanho da sua família? É uma família super pequena, do núcleo que a gente convive mesmo. Porque se for ver, tem um primo ali, uma tia, nananá, mas a gente não tem muito contato. A gente tem contato nesses momentos de celebração ou quando alguém morre. Esse é o contato. Mas a minha família, que eu considero ali o meu núcleo, sou eu, minha mãe, meu pai e minha avó. A gente sempre morou os 4 juntos. E tem uma tia e uma prima, que é a Maria Adélia e a Tita, que elas também sempre estão ali. Nunca moraram junto com a gente, mas semanalmente... Entendi. Elas vão em casa, sabe? Hoje eu não moro mais lá, mas essa tradição continua, assim. Então, a minha infância, ela sempre foi cercada desse núcleo e alguns amigos dos meus pais, incluindo meu padrinho, que já é falecido, enfim. Então, era tudo muito familiar, assim. Então, eu lembro demais de domingo em casa, meu pai cortando limão. Para mim, é uma memória muito nítida na minha cabeça. Hoje em dia, ele nem bebe mais, mas era sagrado a caipirinha dele de domingo. E, às vezes, iam amigos em casa e era tudo muito regado a samba rock. Tanto é que eu tava no 3º colegial, num momento, eu acho que eu descobri muito nova o que eu não gosto. Então, o que eu não gosto num sentido de... eu não gostava daquelas baladas... as topzeiras, né? Sim. Que hoje a gente chama de topzeira. Eu não gostava daquilo, eu não me encontrava naquele lugar, então eu nem ia. E foi ao mesmo tempo que eu descobri que eu não gostava de usar salto. E eu Também passei a usar tênis, sandálias baixas, enfim, outros tipo mocassim e tal. E isso eu descobri com 18 anos, que eu considero nova, porque é um momento que a gente tá seguindo a manada. Total. Você quer fazer o que os amigos fazem e tal. E aí, falando desse samba rock, umas colegas da escola, eu digo colega porque eu nunca tive amigo na escola, assim. Se eu olhar pra trás, eu não tenho amigos de infância. Minhas amigas de infância são minhas amigas do balé, que era no bairro e tal, e estamos aí até hoje, cada uma num canto, mas sempre... Amigas. Acompanhando, amigas. Sim. Se eu precisar de qualquer coisa, eu posso ligar pra Fabiana, que eu tenho certeza que ela vai chegar aqui agora. E aí eu fui pela primeira vez, não sei se você conhece, o Teatro Mars. Que Sim. fica... E aí, assim, 18 anos eu descobri uma festa de samba rock. Olha. Eu fiquei tão emocionada, porque eu falava, gente, isso eu ouço em casa, eu não sabia que as pessoas ouviam fora.
E eu acho que isso também, eu sempre tento não falar sobre raça, mas não tem como, porque entra Sim, em toda a atravessa. minha trajetória, Até o assim, fato de não ter porque... amigos da escola. Exatamente, porque enquanto eles estavam ouvindo Beatles, que eu amo também, mas Uhum, essa não era a minha referência em casa, a minha sim. referência era o samba rock. Então eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei num lugar e eram as músicas que tocavam no quintal de casa, sabe? Então a minha infância ela sempre foi muito musical. Sempre foi muito, a gente sempre foi muito unido, assim, principalmente eu e minha mãe. A minha mãe teve uma gravidez de risco, então ela já foi pro parto, sabendo que ou eu nasceria ou ela morreria e Uhum, vice-versa. Então, eu acho que isso diz muito também sobre a nossa ligação, sobre a gente ser muito próxima, porque eu fui uma filha muito querida, uhum. sabe? Eles queriam muito que eu nascesse viva e, obviamente, que minha mãe continuasse viva para Sim, viver aí comigo. Então, eu sempre tive muito carinho, eu sempre fui muito é, cercada, assim. Eu vivia numa redoma até. Tanto é que quando eu vou pro mundo, né? Quando você vai pro mercado de trabalho, eu lembro que eu levei um choque, porque sim. raça pra mim não era uma questão. Uhum, Sabe? Eu sabia que eu tinha que estudar muito e tal, mas eu não tinha esse discernimento quando meus pais falavam você tem que estudar muito. Eles não falavam você tem que estudar muito porque você é negra. Eles uhum. falavam você tem que ser a melhor. Eles não me davam a informação principal que eu precisava saber ali e que pra mim funcionou muito bem. Sim, Eu não tenho vontade de ter filhos, mas eu acho que eu acho que o letramento é o melhor caminho hoje em sim, dia. Mas no meu caso a ignorância assim foi uma dádiva, sim. porque eu ia para os lugares tranquila, se eu ia fazer uma entrevista, nem passava pela minha Acho que foi uma cabeça forma também de que evitar sofrimento, evitar a paranoia. exatamente, eu não tive isso. Isso eu tenho hoje em dia. Depois você Uhum, vai tendo informação e vivendo esse sim. mundão, você começa a se privar de algumas coisas. Mas eu acho que se eu cheguei até aqui agora foi porque eu nunca tive medo de ser negra. Negra pra mim nunca foi uma questão. Eu sempre fui pensando, eu sou qualificada para essa vaga, eu vou Uhum, passar e eu acho que isso muda inclusive a postura quando você tá nessa entrevista, sabe? uhum. Porque já tem a questão de ser negra, mas quando você vai com uma postura confiante, que era o que eu tinha no caso, não dava errado, assim. Uhum. Eu sempre passei em todos os empregos que eu fiz entrevista. Mas é muito engraçado, porque quando eu começo a ir para o mercado de trabalho e me destacar no mercado de trabalho, Aí você se destaca como uma mulher negra e não como uma pessoa competente. exatamente, isso me pegou demais. E isso eu tô dizendo assim, sei lá, 10 anos atrás no máximo, é anteontem, sabe? E eu tive que ter essa conversa com os meus pais, de, gente, como vocês me falaram que o mundo era assim? E meu pai me respondeu justamente isso. Ele falou assim: Lu, eu não queria que você achasse que tudo é racismo, embora tudo seja racismo. Olha. Então, deu muito certo, porque você tá aí e tal. Agora você está se deparando com as coisas que a gente de fato te privou o tempo inteiro, porque eu sofria racismo na escola e eu não sabia que era racismo. Eu chegava em casa e falava, gente. Ninguém gosta de mim, preciso mudar de escola. Meu pai sempre foi contra, mas minha mãe, coração mole ali, me mudava de escola. Então, eu nunca encarei de fato todas essas questões, porque se tinha algum problema, mudava. Até Mas ter outro mudar é encarar problema. também. Será? Eu acho que sim. A gente não precisa no viver o incômodo pra isso ser encarar. Acho que isso é muito A cristão. gente não precisa viver o É, incômodo. sabe, um dia, meu filho, É minha família é muito cristã, verdade. né? Tá. Minha família é cristã espírita, assim, então É. é um cristianismo espírita, assim, bem forte. E o meu filho passa férias em Brasília com o meu irmão, com a minha tia, com o meu pai. Então ele volta de Brasília, assim, praticamente Allan Kardec, assim, Chico Xavier. Volta. E aí um dia ele tava. E eu tive essa educação espírita que,
beleza, uma educação cristã que foi muito boa, o espiritismo muito bom. E hoje em dia eu, né, frequento a Umbanda, tô começando aí no Candomblé e tudo certo. Só que eu, na análise, percebi o quanto isso me trouxe muita culpa. E a educação cristã e quanto isso trouxe uma falsa resignação sobre as coisas. Por quê? Um dia meu filho estava no carro, eu lá dirigindo, e ele falou assim, faz uns anos já isso, foi antes da pandemia, ele falou, olha só, porque você viu que essa árvore tem sombra e tal, e aí eu falei, eu não sabia o que ele tava querendo dizer, ele falou, não, porque o tio Xande me contou, enfim, ele contou de uma coisa que era, um fariseu ou, sei lá, um discípulo tava andando, procurando sombra, mas ele ficava no sol e não sei o que, eu não lembro qual que era o versículo, sei lá. E aí ele resolveu continuar no sol. E eu sei que a moral da história era uma coisa assim... Fique no sol, não vai pra sombra, sabe? Porque sofrer é melhor. Porque é mais difícil. Aí eu olhei, eu tava dirigindo, eu falei assim, olha aqui, Caetano, o negócio é o seguinte. Porque eu me vi criança nele. E eu vi a educação que eu tive. E eu vi o lugar de eu achar que sofrer é necessário. Sim. Que você tem que se resignar pelas coisas que acontecem com você. E eu demorei muito pra virar essa chave e falar, não, eu não tenho que ficar no incômodo, eu não tenho que ficar onde eu tô sofrendo. Não é só no sofrimento que a gente aprende, às vezes. E o sofrimento vai vir você se movendo ou não. Sim. Né? Eu olhei pro Caetano e falei, olha só, meu filho, o negócio é o seguinte. Quando tu estiver no sol e tiver uma sombra, você vai pra sombra. Porque a gente tá aqui, não é pra sofrer, a gente vai sofrer nessa vida. Sim. Mas se você puder evitar seu sofrimento e fazer uma escolha em que você não sofra, você, por favor, faça essa escolha, ok? Exato. Aí ele, ok. Eu falei, você entendeu isso? Eu falei, porque isso aí é muito perigoso. Essa educação cristã ali, nesse lugar do tipo... ó que você... Entendeu? Você falou, mas eu... Não, eu acho que você arrasou. Você falou, ué, aqui não tá bom? Mãe, quero mudar de escola. Isso é atravessar. E mudar de escola é muito diferente. Eu me sentia culpada. Imagina, você mudou de escola. Uma escola completamente nova, um uniforme novo, pessoas novas. Sim. Poxa, é difícil, é uma travessia. É difícil. Não é assim que você tava tipo, tranquilo, eu vou trocar o Chicabon pelo Frutili. Não, entendeu? É tipo, caramba, vou mudar de escola. Sim. Mas me chama a atenção duas coisas que você falou. Que o candomblé tem muito disso, né? A gente não tem culpa. Você não tem culpa de nada. E tem uma história recente com a minha mãe de santo que eu ia fazer um trabalho lá, enfim, e tinha que ficar sem bebê. E eu ia fazer a distância que eu tava nessa viagem e tal. E aí, eu negociei, entre aspas, com a minha mãe de santo, de tipo, não pode ser tal dia que pra mim vai ser mais fácil, que eu vou estar sozinha, eu não quero ter que ficar dando explicação pra pessoas que eu não conheço sobre isso, né? Porque quando você não bebe, sempre tem um que fala, mas não vai beber? Não vai beber por quê? Só uma tacinha e tal. Fica ali te enchendo o saco e eu não queria ter que passar por esse tipo de situação. E aí ela falou pra mim, Luanda, orixá não tá nem aí se você vai fazer a obrigação que você tem que fazer ou não. E ele não vai te punir se você não fizer. E esse pensamento é muito cristão, de estar sempre sentindo culpa, de sempre... nossa, se eu não fizer, então vai acontecer uma coisa muito ruim comigo. Não, o orixá não é assim. O orixá te deixa muito livre para você fazer as suas escolhas. É óbvio que ele tá falando, olha, faça isso. Que pode ser melhor, mas... Exatamente, mas cabe a você fazer ou não. Não fique com essa culpa que você não pode fazer hoje. Tá doido, tudo né? certo. Como é acolhedor, né? Muito doido. Mudou minha vida. Eu falei, gente... Agora, uma outra coisa em relação ao sofrimento, que eu tô trabalhando muito na análise, é que, assim, nada que eu faço fácil, eu valorizo. Se eu escrevo um texto que ele sai muito fácil, eu falo, não é possível. Porque... eu sou aquela pessoa que gosta de ficar 3 dias no texto, aí lambe o texto, e aí manda pra Stephanie, minha mulher, ler pra entender se a mensagem vai chegar e tal, nananá. Eu gosto desse processo, que é um sofrimento.
Quando eu faço o texto, tá aqui, vou fazer o texto e tal, e o texto ficou igualmente excelente, mas eu não consigo valorizar, porque eu falo, o que eu não sofri, se eu não sofri para fazer isso, tem alguma coisa errada, sabe? Acho que entra nesse mesmo lugar aí da gente achar que precisa sofrer para conquistar, que precisa sofrer para ser válido, que precisa sofrer para ter sucesso. Sim. E não precisa. Às vezes Não vai. precisa. É o que eu falo, vai, sofrer a gente vai, porque a gente vida ela é implacável. Exato. Mas- Exato. A gente vai sofrer, mas o que a gente pode evitar. E às vezes a gente vai conquistar coisas sem sofrer. Você acabou antecipando uma pergunta minha. Eu queria te perguntar Diga. como é que foi sua relação com o candomblé, sua aproximação, quando foi, por quê? Olha, é muito recente. Eu não diria que eu frequento. Eu faço tudo o que tem que fazer, mas eu não frequento porque o meu terreiro é em Salvador. Uhum. E eu me descobri ali, assim. Em desde então, tem acho que 3 anos. Desde então eu passo meu aniversário em Salvador. Para mim isso é inegociável porque é um momento que eu de fato vou no meu terreiro, passo o dia lá, faço tudo que tem que fazer e tal, e todo o resto eu faço à distância. Eu tenho a minha Padilha sentada que mudou a minha vida para mim. Então, quando eu tenho que alimentar, eu alimento à distância e tá tudo certo. Até nesse lugar, assim, de tá tudo bem você alimentar à distância e tal. É óbvio que é importante você frequentar, mas eu fui porque eu tava com um problema seríssimo de bebida, assim. Eu bebia todos os dias e descontroladamente. Mas era uma coisa que, sei lá, se hoje eu não vou beber, não era tão grave assim, mas era grave quando eu bebia. Se hoje eu não quiser beber, eu não vou beber. Eu tinha esse controle. Mas quando eu bebia, era assim, era pior do que inimiga do fim. E eu tava causando estragos, assim, na minha vida mesmo, na minha relação com a Stephanie, com os meus amigos. Tava começando a ficar uma coisa muito estranha. E eu entendi que era uma coisa ancestral, que eu precisava cuidar daquilo. Então eu procurei o terreiro justamente como o primeiro lugar que poderia me dar essa resposta que eu estava sentindo há algum tempo e de fato eu encontrei essa resposta lá. E minha vida, assim, mudou porque eu acho que eu nunca tinha acreditado. Acho não, eu nunca acreditei em nenhuma outra religião como eu acredito no candomblé, sabe? Nada nunca me fez ter certeza de que aquilo é sério, de que aquilo funciona, de que aquilo é muito bom pra mim, sabe? Então, a minha relação é distante. Eu acho que em algum momento, assim, conversando com pessoas que são do candomblé, você acaba se aproximando mais, porque eu acho que é uma coisa que pede, assim. Sim. Se você sente que você precisa se aproximar mais de fato, e aí com certeza vai ser o momento que eu vou procurar um lugar aqui em São Paulo, de fato. Tenho lá como meu coração, assim, que foi onde tudo começou, e eu tenho essa coisa muito emocional e passional com tudo, sabe? Ali foi onde eu descobri aquilo eu quero levar para sempre, sabe? Até que a relação esteja boa para os dois lados, enfim. Mas, nossa, segunda-feira acendo vela para Exu, quarta-feira acendo para Yansan, que é o meu orixá, sexta-feira acendo para minha Padilha, assim, eu faço as coisas com frequência porque eu acredito de fato, sabe? Mudou completamente quem é a Luanda hoje, inclusive em relação à saúde mental. Eu acho que o que eu trato ali é muito mais sobre a minha saúde mental do que qualquer outra coisa. Nossa, eu também. O que eu acho mais bonito é que eu acho muito acolhedor mesmo. Acolhedor. E isso. essa coisa dos orixás terem características humanas é um lugar que é isso, que eu acho que ter crescido nesse cristianismo muito limpo, né? Muito branco mesmo. Nossa, ele me diminuiu muito, assim. Me diminuiu muito como pessoa, me colocou num lugar de muita culpa, muito
uma autoflagelação muito grande, que eu ainda carrego essa herança, né? Esses resquícios, com certeza carrego. Mas eu vejo como uma transformação de saúde mental, inclusive. Saúde mental, eu acho que é o principal, assim, pra mim. E eu acho que, aí, independente da religião, acho que você ter uma coisa pra acreditar muda tudo, sabe? Sim. Acreditar num negócio e seguir aquilo de forma saudável também, né? Sim, Porque eu não quero romantizar aí que, me encontrei no candomblé e é isso. Mas é saudável pra mim. Eu acho que, inclusive, o candomblé, ele não me aceitaria ali se não fosse pra ser saudável. Super. Sabe? Então, eu tenho essa confiança também, isso é interessante. Se não fosse pra ser saudável, não existe cobrança, não existe. Eu sei quais são os meus compromissos. Às vezes sumo, sim, e apareço naquele momento, tipo, Fabi, pra minha mãe de santo, olha. Pegou. Ferrou! O que eu faço agora? Sabe? E tá tudo bem também, faz parte. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta. Bom, você é consultora de diversidade, né? E eu vi uma entrevista sua no Clichê Talks com a Mariana. E você tava contando essa história dessa marca que tinha te chamado pra viajar, né? Nesse time, assim, de criadoras, enfim. E você tinha percebido que você era a única mulher negra. E você, por muitos anos, já tinha topado participar de ações, assim. Sim. Mas que depois de um tempo você começou a falar, não vou ocupar esse lugar de ser a única mulher negra, eu não vou compactuar com isso. Ou de você ter uma mulher negra, uma mulher gorda e a marca falar, pronto, fizemos nosso trabalho, que ótimo, check. Exato. Eu lembrei muito disso porque na época de Real Mother, né, ali de maternidade, foi uma época muito ali, 2016, 17, 18, transformação. Então, antes era só mãe branca pro evento, aí começou a ter uma mãe negra, aí depois começou a ter uma mãe gorda. E aí, depois de um tempo, eu falei assim, tá, gente, cadê as mães sapatão? E aí eu parei de ir, assim. E eu vi essa sua entrevista, eu falei, nossa, total. Porque tem uma hora que não é só porque você tá militando, é porque você não se sente mais confortável nesse lugar. Exatamente, você não quer mais estar. Você não quer mais estar. Né? E eu vi que você até falou que a marca depois falou, não, a gente muda. E você falou, não, mas eu não quero mais ir. Exato. E eu acho que é isso. Isso é realmente, assim, é muito importante, porque senão a gente não começa a sair do lugar, né? Senão a gente vai ficar ali, o famoso passando pano ali pra diversidade de mentirinha, né? Exatamente. A fake diversidade só pra vender, né? Só pra funcionar. E eu queria te perguntar, eu sei que é uma pergunta difícil. Mas lá. assim, o que você acha, assim, principal, como é esse trabalho de inclusão, assim, né? Esse trabalho de inclusão de fato, né? Sem a maquiagem, por exemplo, da publicidade. Olha, o que eu acho mais difícil é as pessoas entenderem que não é uma moda, que você não tá fazendo um favor, que você não vai fazer isso agora e tipo, o ano que vem as pessoas já esqueceram. Ano que vem é mais. Exatamente, é cada vez mais. E eu digo que quando eu não precisar ser consultora de diversidade e inclusão, significa que deu certo, mas assim... Eu tento ser otimista com essa profissão, mas eu sei que eu não vou ver essa mudança. Tipo, talvez seu filho veja, mas eu não vou ver essa mudança acontecer. A gente não vai ver, porque eu sinto muito que esse ano, em especial, a gente deu vários passos para trás. Parece que quando teve George Floyd ali, as pessoas se mobilizaram e tal, sendo que no Brasil a gente tem George Floyds há muito tempo, né? Mas a gente sempre precisa de um exemplo internacional para entender a gravidade das coisas. Pro pessoal colocar a tela preta no Instagram. Exatamente, mas ao mesmo tempo, que bom, entre aspas, que esses exemplos existem para movimentar o Brasil, de certa forma. É muito injusto, mas é assim. Mas eu sinto que as pessoas
as marcas, em especial, elas pensam que é brincadeira, assim. E aí eu vou dar nome aos bois aqui, por exemplo. A Gucci, que Uhum. fazia um trabalho excepcional em relação à diversidade e inclusão, que eu nem fazia parte, tá? Não tô falando de um lugar que, eu estava ali. Mas porque eu achava interessante, porque a Gucci, ela apresentava pra gente novos talentos da arte, novos talentos do cinema, novos talentos, aquelas pessoas que ninguém tá olhando, Uhum. sabe? Mas que tem muito a dizer e que são muito talentosas e tal. E com esse viés de diversidade e inclusão. E aí eu gosto sempre de lembrar que quando a gente tá falando de diversidade e inclusão, a gente não tá falando só sobre raça, a gente tá falando sobre corpo, a gente tá falando sobre etarismo, a gente tá falando com pessoas com deficiência, tipo, a gente tá falando sobre tudo isso. E agora tem um novo diretor criativo na marca. E a primeira campanha já tá posto ali que tudo acabou, Tudo porque acabou. é uma Todo mulher mundo. branca Isso eu ia esquálida. falar, pesando 10 quilos, eu senti muito. Olha, eu vou te falar, do ano Entendeu? passado pra cá, até das coleções de biquíni, das marcas. Eu sou uma Sim, pessoa que adora usar biquíni, por exemplo. Do ano passado pra cá, eu senti esse. É isso, esse retrocesso. retrocesso, assim, uma regressão. Porque parecia que eu tava voltando pra 2012. Eu falei, por que Total. a gente tá. Eu falei assim, gente, essa menina ela tá saudável ou ela vai desmaiar? Porque, É, assim, beleza, eu sei que tem pessoas que têm corpo magro geneticamente falando. sim. Agora, quando você vê uma campanha, por exemplo, de marcas de roupas de banho, de biquíni, que só tem pessoas que eu tenho certeza que no mínimo vestem 34, é muito alarmante, assim. É muito, porque isso, Exatamente. midiaticamente, é uma alavanca pra, assim, destruição da saúde mental de adolescentes, Total. de nós mulheres. É tipo, é um lugar, é isso, de transtornos alimentares, de transtornos. Uhum. Como é que você falou que você tem? Distúrbio de De imagem. distúrbios de imagem. E assim, eu. Né, você também viveu nessa geração que a gente passou muito por isso, que foi Sim, terrível, né? sim. Eu lembro da revista Capricho, assim, do tipo, cara, Nossa, como eu achava que eu era inadequada, gorda, feia, total. tudo, assim. E são resquícios muito marcados no meu corpo É. até hoje, assim. E eu fico assim, gente, não é possível que a gente vai andar pra trás agora, É, sabe? e eu sinto que a gente tá andando. Inclusive, eu até tô dando uma pausa nas consultorias, porque é isso, eu não quero mais estar com empresas que estão me usando como token, sabe? Porque aí dá qualquer problema. Não, mas temos aqui, A Luanda Luanda tá Vieira aqui. dá a consultoria pra gente, não pode ser possível que erramos. Não, estamos olhando para isso. E tem uma coisa muito emblemática que aconteceu no meio da pandemia, que eu senti meio que o que acontece no parlamento, as coisas são feitas na calada da noite, Uhum. sabe? Quando acorda, tipo, já tá tudo ferrado. Teve uma semana de moda que era meio que quando tava flexibilizando, as pessoas já estavam podendo viajar e tal. E de repente, assim, eu acordei. Olhei para o meu feed, tava todo mundo em Paris, mas esse todo mundo em Paris eram as Lalás, Lelés, Lulus Aham. de 2010, entendeu? E eu falei, gente, o que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Isso foi combinado, né? Porque existe esse pacto da branquitude. Foi combinado que a partir de agora não precisamos mais falar sobre diversidade. Porque já que Vamos tá na andar pandemia, aqui. né? O pessoal não vai nem reparar. Ninguém vai reparar nisso. E Gente, é ficou surreal, né? tão evidente assim. E foi ali que eu comecei a ver que, tipo, putz, não é de verdade. É óbvio que tem as empresas que estão de fato olhando para isso. Essa empresa que você citou foi a Freixenet e hoje eu falo com muito orgulho, assim, porque eles olharam para aquilo, eles entenderam que eles estavam errados e eles me contrataram como consultora de diversidade e Uhum. inclusão deles. E hoje eu olho para o escritório, eu vejo. É nítida a mudança, sabe? Então, durante muito tempo eu não queria dar nome aos bois porque a coisa não tinha caminhado ainda, mas hoje que caminhou, eu tenho muito orgulho de falar assim, não faço mais a consultoria,
Mas eles estão caminhando e eles estão preocupados com isso. No ano seguinte, esse ano, eu cheguei a fazer a viagem com eles, de fato, e tinha um grupo diverso. A situação mudou, sabe? Então, eu acho que existem, sim, as empresas que estão preocupadas genuinamente com isso e estão fazendo a mudança acontecer. E tem as empresas que te chamam ali. Pro meu bolso é ótimo, mas assim, eu não quero estar fazendo um negócio que eu não acredito, sabe? Não é só sobre dinheiro. Então, eu não tenho muita esperança nesse momento, não, porque eu acho que voltamos muitas Sim, casas. eu tô rindo também porque eu ando muito sem esperança. É, menina. Eu tô assim, gente, tá dando ruim aí o negócio, viu? Tá dando ruim, tá dando E falando da literalmente publicidade, assim, ruim. beleza, trabalho com publicidade, me sustento através da publicidade, Sim, mas eu fico também. assim, uau, tá dando bem ruim. Pessoal, assim, porque antes eu acho que teve uma certa primavera de eu falar, olha, as marcas preocupadas, não sei o que, nana. Aí de repente, não sei, eu falei, gente, o mundo tá acabando, vocês realmente... A gente tem que fazer uma coisa um pouco a mais do que só querer vender, sabe? Exatamente, porque senão... exatamente. E que no fim das contas, esse um pouco a mais vai vender também. É isso que as pessoas ainda não entenderam. Porque assim, o Brasil é composto por essa diversidade, sabe? E eu acho às vezes que a gente até esvazia a palavra representatividade, porque a gente fica falando tanto, que a gente até esqueceu o que significa. E eu gosto muito de lembrar que uma vez foi a Thaís Araújo, inclusive, que falou isso numa entrevista no Roda Viva, que ela fala: representatividade é você se sentir possível. Então, assim, você, sei lá, qualquer sonho que você tenha, se você não se vê de alguma forma nesse sonho, você não se sente possível, e você fala, isso não é pra mim, e aí você resolve fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com você, porque você não se sente possível naquele lugar, sabe? Isso é muito comum. É, Muito. mais comum do que a gente imagina. Você tomou café da manhã com a ministra da Cultura, Margareth Ai, Menezes. Nossa, gente, chiquérrimo. Sério. Não, e eu vi que você falou assim, passei a manhã inteira querendo chorar. Os motivos são óbvios pra mim. Mas vivemos num tempo em que as obviedades precisam ser pontuadas até a normalidade. Coisa que até a gente disse no Sim. início aqui. Eu, jornalista autônoma e apaixonada pela profissão que escolhi, fui convidada pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, para um café da manhã em Brasília. Ver a ministra tão potente ocupando essa posição com excelência deu uma sensação muito boa de retomada. Retomada do Brasil e a continuidade de uma representação que não é excludente para ninguém. A iniciativa de reunir jornalistas negras no Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha é reflexo disso. Sentir a força que tem a presença de tantas mulheres negras juntas é inexplicável e acolhedor. Eu mereço tudo o que eu vivo e conquisto. E aí, lindo, Olha, assim, maravilhoso. Eu ia te perguntar assim, cara, coisas bobas, do tipo, o que vocês comeram, o que ela comeu. Porque eu amo a Margareth Menezes. E assim, como foi esse dia pra você? Como é que você, no fim do dia, deitou na cama e pensou o quê? olha, esse dia foi um transformador de águas na minha vida. Foi um divisor de águas, assim. Porque eu vinha... Isso foi exatamente no dia 25 de julho desse ano, 2023. E eu vinha, num primeiro semestre, lutando pra sair da cama, sabe? Tipo, hoje eu tenho que gravar meu podcast, eu tenho que ir, não dá mais pra eu dar uma desculpa e desmarcar, eu tenho que ir, tenho outros trabalhos pra fazer, tenho texto pra entregar, mas eu tava me arrastando. E eu tava me arrastando num lugar de não acreditar mais no meu potencial, sabe? Uma coisa até que as redes sociais colocam ali pra gente, porque é o tempo inteiro muita comparação, é o tempo inteiro muito... a gente dividir... Porque... né, ninguém quer ficar dividindo coisa triste ali. Embora eu divida porque eu acho importante. Cara, eu acho importante. Às vezes eu fico assim... muito importante. Será que, por exemplo, vai sair o Folga agora? Vai ser um Folga triste. E eu pensei assim, cara, será? Eu fiquei pensando em cancelar. Eu não tô postando muita coisa agora porque eu tô num momento difícil. Eu fico assim, cara, mas tem, porque senão a gente vai achar que rede social é só coisa boa. Exatamente. Não pode ser porque a gente adoece por isso, sabe? Eu tava um primeiro semestre adoecida, assim.
não confiando no meu potencial, me achando a pior jornalista do mundo. Tava muito ruim mesmo, de fato, muito ruim. E quando esse convite chega, primeiro que eu olho e eu falo, será que a pessoa mandou pra Luanda certa? Porque muito nesse lugar, assim, tipo, nossa, eu não tenho nenhum veículo por trás, não acho o meu trabalho relevante. É a síndrome da impostora ali, sentadona no meu colo, dizendo, tipo, esse convite não é pra você, foi um erro, tal, Olha que não. loucura. E cogitei não ir. Eu falei, imagina a vergonha que eu vou passar chegando lá e não sou eu e tal, Gente, eu amo a nossa cabeça, meu Deus do É uma céu. loucura, assim. Uau, como a gente é criativa. Muito. Muito. Pra criatividade, você não Nossa sabe onde Senhora. minha cabeça vai. Eu sei. Se você não tem dúvida que eu sei. Eu sou a Sei. melhor contadora de história que eu inventei na vida, sabe? Você me dá uma olhada, eu já chego em casa e falo pra Stephanie, nossa, ela me olhou desse jeito, eu acho que ela tava achando uma piada tudo que eu tava contando, porque Olha isso, cara. aí ela deu uma risada. Eu crio uma situação que você não tem ideia. Mas aí fui. Stephanie, eu acho... em todas as entrevistas eu falo da Stephanie e às vezes as pessoas até falam, nossa, ela fala muito dessa mulher. Mas é porque a Stephanie, ela esteve comigo em todos os momentos decisivos, assim, de mudança de carreira e trajetória, que talvez eu sozinha eu não teria esse empurrão de vai, sabe? Então, ter uma pessoa do meu lado que confia em mim. E mais do que isso, eu acho que o que torna a nossa relação muito boa é que ela é verdadeira. Quando ela acha que tá uma bosta, ela fala que tá uma bosta e o porquê tá uma bosta, sabe? É construtivo ali. Então eu confio nela, assim, de olhos fechados. E a Stephanie falou, que isso? Já tô abrindo o computador aqui, ela tava no escritório, já tô abrindo o computador aqui, comprando sua passagem. Então é nesse lugar, sabe? Sim. Tipo, você Sem vai tempo. sim. Sem Você tempo. vai sim. E aí, nessa de ir, eu participo de vários grupos de comunicadores negros e tal. Tem um grupo que é muito legal, inclusive, que é o Herdeiras de Glória Maria, que são jornalistas negras que estão assim. De fato são herdeiras. Herdeiras de Que Glória foda, Maria, amei. brilhando em várias áreas. E aí ali a gente troca muito, sabe? Eu não sou muito frequente ali no grupo, mas eu tô sempre lendo e me inspirando em alguma coisa e tal. E eu vi num desses grupos que no dia anterior ia ter um evento com a Margarete também. Riane Leão, que é uma autora que eu admiro ela. demais. Eu amo ela. Adriana Barbosa, da Feira Preta, que também é, assim, surreal. Algumas secretárias da ministra que iam ter uma fala ali sobre... Porque era sobre... ocupar espaços, mulheres negras ocupando espaços. E aí eu fui um dia antes, porque óbvio, eu queria já estar lá, chegar ansiosa, claro, e tal, né? Não queria me atrasar, não queria perder um minuto dessa experiência. Só que eu fui nesse evento do dia anterior e esse evento começou a ser a transformação para mim, porque primeiro que Margarete cantou ali, assim, como se nada, de repente ela começa a cantar ali. E pra mim, de verdade, eu gosto de dar todos os detalhes, tá? Você tem tempo? A gente tá aqui pra isso. Fazia, sei lá, mais de 20 anos que eu não ia a Brasília. Eu fui pra Brasília porque antigamente, eu não sei se ainda existe isso, lá tinha um seminário de dança que bailarinas profissionais passavam o mês inteiro e tinham diretores do mundo inteiro ali vendo os talentos para levar embora. Eu lembro disso, mas eu acho que não tem mais. Era demais aquilo que acontecia, assim, porque... Eu lembro que eu ia ver amigas minhas participando, levava na porta do Teatro Nacional, não sei o que, eram vários ginásios, eu lembro. E aquilo era tão precioso pra gente que é bailarino, assim,
porque no Brasil a gente não tem muitas possibilidades de fato. As possibilidades que a gente tem são ótimas, mas não tem vaga, e enfim. Então era uma grande oportunidade. Então eu fui prestigiar uma amiga que estava participando da seletiva. Então eu fui num dia, fui direto pro hotel, à noite, fui ao teatro para assistir. No outro dia eu fui embora. Então, assim, não vi Brasília. Não vi. E aí eu vou para Brasília nesse momento que eu chamo de retomada. Então, E é uma retomada. É uma retomada linda. Quando eu chego e tô ali no meu carro vendo, eu já fico emocionada porque eu falo, gente, eu estou na Nova Brasília, eu tô na Brasília que eu quero estar, sabe? E aí eu fui mandando vídeo pra Stephanie e aí ela fala, nossa, imagina se fosse o outro. Eu falei, bom, não teria recebido nem esse convite, né? Não existe essa possibilidade. Ela, nossa, é verdade, óbvio, tal. E eu tava muito emocionada o tempo inteiro, porque eu acho que ser em Brasília, óbvio que em São Paulo ia me emocionar, mas eu acho que ser em Brasília naquele momento, pra mim me tocou de uma forma muito brutal, assim, brutal, que eu falei, eu pertenço a esse lugar, sabe? Eu me senti pertencente. E aí eu fui pra esse evento do dia anterior. E Adriana Barbosa fala uma coisa pra mim que foi muito valiosa. Ela falou assim, gente, a gente precisa parar com esse discurso de e quando eu chegar lá? Estou chegando. Já chegamos, já estamos aqui. A gente não se preparou para o próximo capítulo dessa história, porque a gente estava tão preocupado em chegar lá e que talvez não chegaríamos, que a gente não pensou o que a gente precisa fazer a partir de agora. Então, a partir de agora, é caminhar, porque não tem mais volta, né? Apesar do pessimismo em relação às marcas, tem muita gente fazendo... Ah, não, mas isso a gente tá falando de marcas, Tem muita gente fazendo para que não retroceda, que as coisas não retrocedam, e fazendo sabe? muito. Exatamente. Principalmente pessoas não ligadas a marcas. Exatamente. E aí, esses dias também, eu entrevistei a Ita Laerta e ela me falou uma coisa que me encantou demais, assim, porque eu acho que é sobre mudança de narrativa. Porque ela fala assim, ela é negra também. E ela fala assim... Não apenas sobreviveremos, porque é muito comum entre a comunidade negra da gente falar, tipo, putz, a gente precisa sobreviver, e sobreviver no sentido literal da palavra, sabe? Precisamos estar vivos. E ela fala isso, não apenas sobreviveremos, como prosperaremos juntos. E aí, juntando a Adriana Barbosa e essa fala da Ítala, pra mim mudou tudo, porque até aquele dia eu tava nesse lugar de tipo... Ai, não cheguei lá, não sou boa, não sou relevante na minha profissão e tal. E aquilo despertou, abriu um portal pra mim de não, eu sou assim. Se eu tô aqui nesse momento agora, é porque eu tô sim, eu cheguei e eu tô construindo uma outra narrativa e vai ser isso, não tem volta e tal. E a Annie Leão também fez uma fala muito potente, assim, de saber quem ela é. E eu acho muito lindo quando eu vejo uma mulher negra que não tem medo de dizer que ela é boa, que ela sabe que ela é capaz, que ela não vai abaixar a cabeça para nada. E eu acho que a escrita dela vai muito nesse sentido e eu acho, assim, maravilhoso. E aí tá, chorei muito e eu cheguei atrasada, então eu fiquei lá no fundo do auditório. Chorei muito, chorei o tempo inteiro e depois eu falava pra minha analista, era um choro que ela avaliou pra mim que como se eu estivesse nascendo, porque era aquele choro que você não consegue parar, que você tá soluçando, que é tipo bebê, que você não sabe o que você faz com a criança, né? Tá acontecendo alguma coisa. E era um choro, eu sentia mesmo, era um choro de renascimento. Tudo aquilo tava me fazendo renascer. E aí eu fui embora, todo mundo, a plateia cheia, foi muito interessante ver, assim, eu não imaginava que as pessoas iriam, e muita gente branca também, sabe? Porque às vezes eu acho que
eu falar pra minha comunidade negra é chover no molhado. Tipo, eu preciso falar pra você, eu preciso falar pra Stephanie que é branca, eu preciso falar pra quem não sabe. A gente precisa chegar como Entendeu? aliado, né? Exatamente. Não é eu ficar falando pra minha comunidade, a gente já sabe, a gente já vive. Não é isso que vai mudar. E seria muito E interessante aí- também que a mudança não viesse só de vocês, né? Exatamente, afinal ela não tem que vir, Tem que da, vir da gente, gente, exatamente. no fim das contas. E aí eu fui embora, foi uma sensação assim muito bonita pra mim, porque todo mundo subiu no palco pra falar com a Margarete e tal, e eu falei, eu vou ter esse momento com ela amanhã, eu não preciso ir nesse momento aqui agora. E eu fui embora, parecia que eu tava flanando, assim, fui flanando pela cidade, porque eu tava. Só aquilo já tinha valido demais pra mim, assim. E aí, eu que gosto dos detalhes, uma amiga tinha me sugerido, eu não vou lembrar o nome, mas é um boteco árabe. Beirute. Ai, é isso, é isso. Tá falando Nada com a como pessoa ter certa, alguém é. local, entendeu? E aí eu fui pra lá. Que é uma delícia. Nossa, é dos lugares. Sabe quando você vai viajar, enfim, você fala, putz, eu vou precisar voltar aqui porque eu preciso Não, comer total. essa comida? É isso pra mim. Eu tenho que voltar porque eu tenho que É ir bem lá. gostoso. Nossa. E aí eu comia e chorava ao mesmo tempo. E o Beirute tem uma história em Brasília, né? É um bar de esquerda, é um bar Depois eu fiquei sabendo. de encontro de artistas. Ele é muito antigo, ele só tinha na Asa Sul, aí depois abriu na Asa Norte. Mas ele é um bar, assim, é isso, de encontro da classe artística, da classe política. Então, eu lembro que, por exemplo, quando graças a Deus, ex-presidente ganhou a eleição, eu tava Sim. no Beirute assistindo a apuração com muita Olha. gente. E eu lembro todo mundo assistindo, da sensação, todo mundo chorando, se Não, abraçando. foi horrível. E foi muito bom também, porque quando a gente ganhou, assim, eu queria estar lá de novo. Eu não tava aqui em São Sim. Paulo, tinha transferido meu título, ainda bem. Mas, assim, eu gosto muito de ir quando eu vou a Brasília, eu vou no Beirute, porque eu acho que tem não sei, tem uma energia ali. Sim, e agora você me contando faz mais sentido ainda a minha história, porque eu tava sozinha e chorando ali e comendo minhas esfirras e tal. E eu me senti tão acolhida, era uma coisa de energia. Ninguém falou comigo, ninguém veio Não, os perguntar se tava garçons tudo bem. trabalham há 30 Não, anos, é isso. maravilhosos. Eu me senti muito acolhida e eu senti como se fosse. Eu tinha que estar nesse lugar para digerir tudo que eu acabei de viver e me preparar para o que eu vou viver amanhã. E aí, enfim, nesse dia eu queria ficar tranquila no hotel e tal. E Jacira me manda uma mensagem. Jacira, eu te amo. Não, te amo assim Sim, pra sempre. tudona. Que mulher. Ela é incrível, o gente. papo, onde ela te leva. Não, Sabe o que ela passou. falou hoje pra mim? Ela falou, eu postei uma foto, ela falou, tá bonita, hein, querida? Aí eu respondi assim, ô amiga, é eu tô muito tentando. boa. Ela falou, então por favor, você começa a tentar outra coisa, porque essa você já conseguiu. Olha, sabe, essa mulher, assim, e eu acho que ela tem umas tiradas tão E ao mesmo tempo ela é rápidas. muito ela, assim, ela na verdade, ela é Exatamente. aterrada na vida, assim. Exatamente. E você sabe, eu vou colocando um monte de assunto, mas eu vou chegar lá, tá? Que a Jace ganhou o prêmio Geração Sim. Glamour. E eu fiquei tão emocionada com o discurso dela, porque ela deu um recado ali que eu nem sei se todo mundo pegou Eu não o vi o recado. discurso. Mas ela fala mais ou menos, eu não vou saber com toda certeza, mas ela fala que ela cresceu num ambiente muito hostil de violência e que o humor sempre salvou ela e a mãe dela. Então, o humor dela não é à toa. O humor dela não é pra gente ficar rindo só. Tem toda uma história por trás. Foi muito lindo o discurso que ela fez. E aí, quando ela desce do palco e vem falar comigo, que também foi muito lindo, porque ela falou assim, Lu, ela tava com a irmã dela e tal, se tudo tivesse dado errado, eu sabia que você tava na plateia. E isso, pra mim, é tão valioso, sabe? que lindo. Você ser esse lugar pra uma pessoa,
sabe? E nem é que a gente tem tanta intimidade, mas a gente se encontra nesse lugar. Quando a gente se encontra é muito bom. E aí Jace, nessa noite, me manda mensagem falando: não é possível que você tá em Brasília e a gente não vai tomar um negócio. Falei, então, Jace, eu tenho uma questão muito séria, que assim, eu não consigo tomar um drink. Se for pra eu Aham. beber, eu vou assim, noite afora. E amanhã eu tenho um compromisso muito importante e tal. Acabei indo com ela, tomei 2 drinks, fui super sensata e tal. Mas também foi tão bom pra mim, porque até então eu não tava acreditando. Até então eu tava tipo, Jace, mas e se não sou eu a pessoa? Ela falou, mas se não for você, vai ser quem? Quem exatamente você está esperando que esteja no seu lugar? Então foi muito bom ter Ai. tido esse acolhimento ali e tal. Enfim, no dia seguinte acordei, me troquei, e o tempo inteiro filmando, porque eu queria ter aquilo registrado pra mim, sabe? Que eu vivi aquele momento. E o tempo inteiro meus olhos cheio de lágrimas, cheio. E eu segurando ali, naquele momento segurando. Até que eu chego lá. A ministra demorou um pouquinho pra chegar, mas assim, não me importei, porque Tudo tudo que eu tava certo. vivendo tava assim demais. E aí eu lembro que a hora que eu choro de fato, que eu falo, ai, paciência, Vou porque chorar. ali é isso, tipo, jornalistas de Brasília que estão super acostumados a cobrir política, tinha jornalistas de outras regiões do país e tal, mas muito nesse lugar da política e tudo mais. E que eu imaginava que eram pessoas fortonas, né? Porque a gente olha, a gente Sim. predetermina ali uma situação. E aí, quando eu chego no meu lugar, que era lugar marcado, e tinha uma placa Luanda Vieira jornalista, aquilo pra mim acabou Ai, que comigo. lindo. Eu comecei a chorar, tirei foto, mandei pra Stephanie, mandei pro meu pai, mandei pra minha mãe. E aí, eu sempre que eu lembro disso, eu choro de novo, porque. Eu imagino seu pai e sua mãe recebendo. Nossa, foi muito. Acho que pra eles é missão cumprida, Uhum, sabe? uhum. Todas as vezes que eu mudei de escola e tal, acho que é missão cumprida real, assim. E aquela placa ela significou tanto pra mim, porque eu tava num momento questionando tanto se eu era jornalista mesmo, se eu tava fazendo certo, e aquela placa me respondeu que sim. Sabe o que que eu pensei, você falando? É... Ai, desculpa, tem um lado meu, devo ter algum escorpião no meu mapa Vai. astral, que eu não sei onde ele tá. Mas eu pensei na sua escola e na sua faculdade, que você também não teve amigos na faculdade, eu vi você falando isso. E eu pensei pro pessoal da sua turma na faculdade, tipo assim, gente, olha Sim. onde a Luanda tava, hein? Olha o grupinho dela, a mesa dela. É, Hum, eu penso nisso com ai, frequência, sabia? sabe, me dá um quentinho no coração. Eu penso nisso com muita frequência, inclusive de eu ter tido coragem de continuar, porque tem muitas pessoas que passam por esse bullying na escola, passam por esse isolamento na faculdade e não tem força para continuar. Uhum. Sabe, encerra o curso porque simplesmente não consegue viver sozinha ali. E eu acho que aí é o meu lado capricorniano muito forte, que eu falei, eu não vou desistir. Esse é meu sonho desde criança. Eu quero ser jornalista e nada vai me parar. Então, aquela placa ali vinha com tudo isso, vinha com toda essa história do tanto que eu tive que caminhar para chegar ali, do tanto que eu tive dúvidas quando eu pedi demissão da Vogue, se eu continuaria sendo uma jornalista que as pessoas iam chamar para fazer coisas e tal. Então aquela placa ela significava muito para mim. É, Ministra chegou, também comecei a chorar porque a primeira fala dela a gente não podia gravar. Depois que ela Uhum. chegou, não podia gravar mais nada e tal. E super entendo, porque às vezes escapa uma coisa ali que nem tá Sim. no plano e a mulher já tá falando, enfim. Mas a primeira fala dela era sobre eu nunca, na época, tinha 6 meses, 6 meses que ela Fico tinha vendo. assumido, e ela falou assim: eu nunca me senti tão confortável nesse ambiente como eu tô agora.
E aí você vê, não deve ser fácil para ela. E ela tava numa postura ali super altiva, super dona de quem ela é, porque às vezes a gente precisa de fato ser dura e mostrar que somos donas de quem nós somos, porque infelizmente ao nosso redor sempre tem gente dizendo o contrário. Então, aquilo para mim foi muito inspirador. E ao mesmo tempo que doeu, de tipo, essa é a primeira vez em 6 meses que eu me sinto confortável aqui, com mulheres negras parecidas comigo e tal, ao mesmo tempo eu falei, nossa, que bom que ela está conseguindo seguir, ainda que essa seja a primeira vez. Então, comemos pão de queijo, saladas de fruta. A Amo. ministra, eu não lembro de ter. Deve ter comido antes. Comeu Chique. antes, com certeza. E depois ela tinha um almoço, enfim. Mas uma história muito engraçada desse encontro, que aí também diz muito sobre mim, assim, que vai na paixão e tal, que eles sortearam 10 nomes para fazer perguntas para a ministra. Uhum. Nesse momento eu falei, Stephanie, mas é óbvio, convidou jornalista para estar aqui, não era para tomar café e bater papo de comadre, né? Como eu não me preparei. E, em geral, eu sou uma pessoa preparada. Eu mas você gosto tava de com ter meu tanta roteiro. coisa. Não, eu tava, assim... Eu gosto de ter meu roteiro, eu gosto. Eu falei, ferrou, o que eu vou perguntar para a ministra? E aí eu segui o que eu faço quando eu vou no Roda Viva, por exemplo, assim, que foi uma estratégia que eu criei minha, que é, eu falo sobre saúde mental. Saúde mental dá para enfiar em qualquer Tá na lugar. ponta da língua. Tá na ponta da língua, tenho todos os dados aqui. Tudo. Que o Brasil é o país mais ansioso, tá liderando esse ranking e tal. Então já tinha todos os dados e ia envolver isso na cultura, porque eu acho que cultura também faz parte da saúde mental. Completamente. Cultura, assim, muda a nossa vida. Então eu queria, eu não fui sorteada, mas o que eu Mas você queria, tava pronta. eu tava pronta para saber se existe algum plano focado diretamente nisso, sabe? Porque acho que as pessoas precisam saber que ir ao teatro, ir ao cinema, ir a qualquer festival não é só sobre ir. É também sobre a nossa saúde mental, sabe? Total. Então eu queria muito que ela falasse sobre isso, mas eu não fui sorteada. Ao mesmo tempo, não ter sido sorteada me fez ficar atenta. Eu consegui observar tudo com calma, porque se eu tivesse sido sorteada, eu ia ficar ansiosa até minha hora chegar e eu não ia conseguir absorver tudo que foi Sim. aquele dia, É sabe? verdade, né? Se eu fosse você, se eu tivesse sido sorteada, eu não ia prestar atenção nas outras perguntas, eu ia estar assim, ó. Nada. E pra mim foi uma grande aula, porque ver, sei lá, Joyce Ribeiro, que eu admiro super, a forma que ela perguntava, eu saí dali, peguei aquilo pra mim. Sabe? Total. Tipo, fui pegando o de melhor que eu vi de cada jornalista e fui pegando aquilo pra mim. E uma coisa também que me marcou muito, e por isso que eu falo que foi um divisor de águas, assim, porque além de todas as mensagens que Adriana Barbosa deu, Riane deu, Margarete deu, tinha uma coisa que aí vai pra um lugar do ego, mas que eu precisava demais, era de ter... Grande parte, eram 100 jornalistas, mas sei lá, 20 delas vieram falar comigo que escutavam o corre delas. Ai, isso é tão legal. E aí eu fiquei assim... Eu sei como é que é, porque às vezes quando a pessoa fala, eu escuto, eu falo... Você fala, não é possível. Eu falo, gente, eu tava achando que meus amigos só que estavam escutando. Meus amigos, minha mãe e olha ouviu lá. primeiro, nunca mais ouviu. Então, é isso. E aí aquilo pra mim foi mais uma validação que eu precisava pra... Sim, era o meu nome ali, era pra eu estar ali, sim. Aquilo pra mim foi assim, foi um presente de fato. E quando eu volto muito transformada. Eu passei 3 dias chorando. Ai, Toda que vez bom. que eu pensava, eu chorava. E chorava num lugar de alegria. Era um misto de alegria com emoção, com surreal.
real eu ter vivido isso e também por ter me transformado. Eu falei, a partir de agora, eu nunca mais vou voltar para a Luanda do semestre passado. Claro que a gente volta, mas eu acho que quando a gente tem ferramentas para entender que tá tudo bem eu ficar na cama hoje, mas São amanhã eu vou levantar porque eu tenho isso daqui que me incentiva e tal. Então, mudou. O meu encontro com ela mudou tudo na minha vida em relação a como eu me via profissionalmente. Foi realmente, assim, acho que é um marco do meu ano esse encontro. Ai, fico muito feliz. Foi muito Amei. legal. Foi muito legal. Me deu uma inspiração aqui, que bom. Vamos pros quadros? Vamos para os quadros. Os quadros! Ai, esses quadros, gente. É uma cafonice esses meus quadros, sabe? Vou te contar. Ruth e Raquel. Bom, você fala muito da sua esposa, da Stephanie. Vocês estão juntas há 8 anos. 8 anos. Eu ia falar 10, já aumentando. Então, 8 lá. anos. Você tem alguma personagem com ela? Alguma pessoa que você é só com ela, assim? Ou ela com você? Não uma personagem conhecida, mas a gente... Não, mas a coisa... Não é conhecida, é de vocês. Uma coisa nossa. A gente tem um dialeto muito nosso, assim. Tipo, a gente fala te ama, não é te amo, Ai, tá é te vendo? ama. Eu amo, sempre tem. A gente fala mamô, tipo, meu amor, mas tudo junto. E a gente escreve isso no WhatsApp. E aí, quando não fala, já pensa, não tá brava. Ih, o que aconteceu? Aí, ó. Quando ela me vem com oi... Você é oi o tipo, quê? que oi? Que Oxi. isso? Não, hoje ela me veio com um oi, tá tudo bem? Ela, não, acabei de desmaiar na aula de tênis. Falei, gente, mas enfim. A gente, uma vez eu mandei o corretor, eu fui mandar bom dia pra ela, tava viajando, sei lá, e eu mandei bindu. Então, bindu é o nosso bom dia. Tipo, a gente não fala bom dia, é só bindu. É bindu e é isso. Se falar bom dia, bateu a cabeça, aconteceu alguma coisa e tal. Não é ela, roubaram um celular, sei lá. Entendi. Mas a gente tem essas palavras que só a gente entende, sabe? É muito interessante. E tem uma outra coisa, que aí é muito particular, nossa, mas já tô abrindo aqui, né? Que sempre que a gente tem uma comemoração, alguma coisa legal aconteceu para uma das duas, a gente se abraça e pula. Ai, Fica que pulando, amor. fica Eu tenho isso com meu irmão. abraçadas, assim, é tipo, é batata, aconteceu uma coisa, se ela me mandou uma mensagem agora que aconteceu alguma coisa legal, eu vou entrar em casa, a primeira coisa que a gente vai fazer é pular juntas, abraçadas. Comemorar? Amo. Ai, gente, o amor é bom, tá vendo? Às vezes, risos. O nosso quadro Sou Feia? Que é uma pergunta, né? Sou feia é o nome do quadro mesmo. Tá. Que é pra você contar alguma insegurança sua, a mais latente, a que você pode falar. A que você acha boba, que suas amigas falam, pelo amor de Deus, Wanda, claro que não. E você fala, não. Uma insegurança física? Pode ser física, pode ser... Olha, eu não sei se é uma insegurança hoje em dia, mas como eu cresci fazendo balé e eu também cresci num ambiente muito embranquecido, eu sempre tive muita vergonha da minha bunda. Do meu quadril, só que faz parte da estrutura da mulher negra, sabe? Mas eu não tinha essa noção. Hoje em dia não me incomoda mais, mas eu sei que é uma coisa que martelou minha cabeça durante muitos anos, inclusive entra nesse lugar do distúrbio de imagem, porque é uma coisa que eu posso fazer, não faço mais, mas eu posso fazer as dietas mais mirabolantes, minha bunda vai continuar ali, entendeu? Porque ela faz parte da minha estrutura. Então, acho que isso é o que sempre... Tá ali. Tá ali. Quando eu tô incomodada com o meu corpo, é pra ela que eu olho, sabe? Assim... Nossa, gente, a gente é... Eu tenho com celulite, com a minha coxa também, assim. Eu tenho bizarro. Plano B. Se você não fosse o que você é, o que você seria? Olha... Eu acho que eu seria bailarina, continuaria sendo bailarina, assim, mas eu realmente não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja comunicar, jornalismo, não me vejo. E isso é até um problema, assim, pensando na análise e tudo mais, porque eu não consigo separar
a Luanda, a pessoa física da pessoa jurídica. Porque assim, a gente tá conversando, eu já tô pensando num texto que seria legal dessa nossa conversa. Eu também. Sabe? Então, tipo, eu não consigo separar. Eu tô aqui, consigo. nossa, hoje à noite eu vou chegar lá em casa e vou escrever isso, que eu tenho que escrever entendeu? isso. Eu não consigo separar, é um perigo. Mas isso diz muito sobre eu amar o que eu faço de verdade, sem romantizar, claro, porque no fim das contas me deu um burnout aí. Mas eu não seria outra coisa. Mas bailarina, se tem que responder, acho que eu continuaria sendo bailarina. Queimando o filme, que é assim, qual parte da sua vida você transformaria em um filme ou uma série? Ou pode ser um dia, tá? Não precisa ser um ano, pode ser... Olha, eu acho que esse ano eu transformaria. Eu vivi coisas muito surreais. E eu digo surreal nesse lugar de ser jornalista autônoma. Porque quando eu pedi demissão, a parte mais dolorida para mim era... eu nunca mais vou ser chamada para coisas legais, tipo, sei lá, Roda Viva. Eu achei que eu precisava ter uma empresa por trás de mim para eu ser convidada para ir no Roda Viva. Já fui 3 vezes. Olha só. Esse ano eu entrevistei o Dapper Dan, que é um estilista super, assim, ele fez a revolução em relação à diversidade e inclusão nos Estados Unidos, na moda. E esse cara tem 85 anos, sabe? Tipo, tá velhinho já, assim. E eu fui convidada para entrevistar esse cara. Então, sempre nesse lugar de conquistas que eu tenho no jornalismo, que eu não precisei de uma empresa por trás, sabe? São nesses momentos que eu vejo que, tipo, deu certo, tá dando certo, continua assim, que... Você não precisa de um sobrenome, porque eu achava que eu era Luanda Vieira da Vogue, não que eu era Luanda Vieira. Claro que não. Inclusive, eu não te conheci como Luanda Vieira da Vogue, tá olha só. vendo? É isso, sabe? Então, acho que esse ano eu gostaria de... Vem aí. Vem aí. Por sinal. Vem aí. Gostaram, gente? E agora o nosso último quadro, que é o Bate-Bola da Xuxa. Sim, o nome do quadro é esse, desculpa. Não teve... Acho que próxima temporada talvez eu me autorize de chamar de Bate-Bola da Hel. Boa! Né, Ariel? Sim. É isso. Então eu vou falar agora, Bate-Bola da Hel. Eu falo a palavra e você fala o que vier na sua cabeça. Sem julgamentos. Olha, sério, o povo que vai no meu podcast, eu sempre falo, nossa, se eu tivesse que responder essas coisas, eu não ia conseguir, agora eu tô nessa situação. Você entendeu? Vamos lá. Agora nossa, eu lembro que eu fui no seu podcast e eu ficava assim, gente, nossa, que eu tô? Será que eu tô falando alguma coisa com alguma coisa? Vamos lá. Ai. Saúde mental. Liberdade. Rivalidade feminina. Uma besteira. Vulnerabilidade. Tudo. Ai, concordo. Tudo. O seu corre. O meu corre é valioso. Boa. E o corre delas? O corre delas é o maior aprendizado da minha vida. Ai, que demais. Beleza é... Se sentir bem. Amor. Amor é tranquilidade. Boa. Viu, Ellen? Alô. Futuro. Eu sou muito ansiosa pra pensar no futuro. Ai, arrasou. Boa. Nossa, gente, eu acho que eu tenho que escutar esse episódio umas 2 vezes. Porque ele é um aprendizado pra mim. Obrigada. Eu que agradeço. Que bom que você veio. Foi maravilhoso. Capricorniana maravilhosa. Eu tava morrendo de medo, mas acho que foi deu tudo. certo, né? E foi ter rico. Você bem acolhedora faz toda a diferença. Ai, que assim. bom. Eu me senti acolhida também. Foi profundo. É muito bom. Porque às vezes você fica desconfortável, né? Em algumas situações. Nossa. A gente sabe, né? A gente sabe sobre desconforto. E pra mim foi, assim... Vou levar pra vida, de verdade. Demais. Como falei, vou sair daqui e vou escrever. Porque, assim, eu ia falar isso agora. Vamos escrever mais? Sim, acho que você, isso. Quando eu fui no Corre Delas e você me entrevistou, eu saí de lá, assim, querendo escrever muito. E eu achei muito bonito que você levou textos meus pra entrevista. Eu falei, gente, as pessoas leem o que eu escrevo? Opa. Fiquei meio chocada. E aí...
conversar com você hoje, eu falei, a gente tem que chegar em casa e escrever. É isso. Vamos escrever. Vamos. É o nosso combinado para 2024. Total. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, se você tá gostando de Radio Hell, não se esqueça de seguir, de dar nota aí nas plataformas. Se você quiser ser assinante com episódios exclusivos, é orelo.cc/Radio Hell. Você tem episódios exclusivos, tem newsletter exclusiva e grupo do Telegram. Olha isso, coisa maravilhosa. Muito obrigada e até a próxima.